Olá, olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Deixem-me só apagar aqui o YouTube que se abriu entretanto. Ok, então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Cristina Figueira, sou especialista em medicina natural integrativa e cá estamos nós hoje para falar novamente da adaptação à creche ou à escola. E porquê? Tem sido a época deste assunto. Começou a época escolar em setembro para a maior parte das mães e das famílias, e entretanto, muitas mães têm vindo ter comigo para procurar ajuda. E eu tenho detectado algumas questões que dificultam a adaptação à creche e à escola das crianças, dos bebés, e que venho falar aqui hoje. Portanto, atitudes que podem criar mais dificuldades na adaptação do teu filho à creche ou à escola. E, primeiro que tudo, queria começar por abordar alguns assuntos que têm a ver com a vida familiar. Quando acontece a adaptação à creche ou à escola, não é uma boa altura para fazer mais adaptações. Por exemplo, mudar aquela criança para um quarto sozinha. Por exemplo, tentar um desfralde. Por exemplo, fazer alterações alimentares. Ok? Estas coisas podem ter sido feitas nos 3 meses antes, ou então, se não foram feitas, esperas que a adaptação esteja feita e depois, então, aí inicias algo novo. E se a adaptação correr bem, e por norma, quando eu acompanho as mães e seguem as minhas orientações, ela corre bem e é rápida. Se correr bem, tu podes estar depois a fazer estas alterações na semana seguinte a perceberes que o teu filho está completamente adaptado. Então, a semana passada eu falei daquilo que é o standard, daquilo que é o habitual, como recomendação das educadoras e que por vezes é um pouco incompleta, um pouco contraproducente, e o que é que nós deveríamos realmente estar a fazer. Hoje eu venho-vos falar um pouco mais a fundo de algumas questões que são um pouco contraproducentes. E tenho uma mãe que tenho estado a acompanhar, vou trazer este caso para mostrar também alguns detalhes. Então, esta mãe que eu tenho estado a acompanhar enviou-me mensagem e disse-me: Eu segui as tuas orientações, mas parece-me que alguma coisa ainda não está a correr totalmente bem. Ahm, Tenho ido há uma semana com o meu filho para o infantário todos os dias. Estamos a falar de uma criança de 3 anos, portanto, foram 3 anos em casa com a mãe que esta criança ficou adaptada a fazer, digamos, o dia a dia com a mãe todo, ir onde a mãe ia. ahm, e não se separar, não ter muitos momentos de separação da mãe. E o que ela me diz é: tenho ido há uma semana com o meu filho para o infantário, entro com ele, fico lá há algum tempo, ele começa a brincar, eu saio, quando vou buscar está bem, mas depois chega a casa e não se quer mais separar de mim. Eu não posso sair ao pé dele, eu não posso virar costas para ir fazer alguma coisa. Se eu estou perto dele e me levanto para ir a algum lugar, ele vem a correr atrás de mim, agarra-me as pernas e, ao fim de uma semana, hoje acordou ranhoso e diz que lhe dói a barriga. Acordou ranhoso, é muito feito de dizer, mas pronto. Acordou com ranhocas e diz que lhe dói a barriga. Ficou em casa. O que é que eu posso fazer mais de diferente? E eu comecei hum, a investigar mais esta questão, e a mãe explicou-me mais alguns detalhes, como por exemplo, no primeiro dia ficou só 1 hora e meia, agora já fica 2 horas e meia por dia, e se eu disser que me venho embora, o meu filho quer sempre vir embora comigo. Mesmo em casa, anda sempre, sempre agarrado a mim. Ok? Estas atitudes entram naqueles perfis que eu expliquei a semana passada da adaptação à escola e à creche.
E eu expliquei os três perfis mais habituais e o que nós devemos saber fundamentalmente sobre eles é: nós queremos trazer a nossa criança para o estado de vago ventral, se seguirmos aquilo que é a teoria polivagal e a ativação do sistema nervoso, ok? E o que é vago ventral? É quando a criança está confortável, quer explorar, quer brincar, sente-se segura no seu ambiente. E o que é que faz uma criança sentir-se segura no seu ambiente? É, sobretudo, a previsibilidade. Previsibilidade do próprio ambiente, dos adultos, seus cuidadores habituais e dos adultos novos cuidadores neste novo ambiente, que neste caso é um infantário. Então, o que é que tu deduzes quando tu tens uma criança que foi adaptada, neste caso não foi adaptada, não se adaptou, não é? Mas o que é que tu podes reconhecer quando uma criança, depois de ter entrado para o infantário, anda sempre agarrada à mãe, não se consegue separar da mãe, agarra as pernas da mãe em casa e a mãe não se pode afastar para fazer nada a partir do momento que esta criança começou a ir para o infantário. Tu deduzes que algo foi imprevisível, ok? E esta imprevisibilidade ativou o sistema imunitário da criança para começar a procurar sempre a companhia da mãe e a garantir que a mãe não se vai mais separar dele, ok? Quando tu tens estas atitudes, a criança não está adaptada. A criança adaptada aceita separar-se da mãe, acha isto previsível e também acha previsível que a mãe volte, ok? É completamente diferente uma criança que fica a brincar, mas em casa também mantém o seu comportamento normal, de uma criança que chega ao infantário, fica a brincar, mas depois chega à casa e começa a ficar demasiado agarrada à mãe e com medo que a mãe desapareça. Ok? E por isso é que tu tens crianças que te vão dizer: esta criança esteve muito bem, está muito bem, pode deixá-lo à vontade, ele tem estado muito bem. E tu depois em casa começas a perceber que não teve nada bem, só simplesmente é uma criança que tem suficiente resiliência para se comportar bem, sobretudo com cuidadores que não conhece, porque não vai querer, digamos, esticar a corda com aquelas pessoas. Ok? Então, quando temos este tipo de atitude da criança, precisamos de alterar vários aspectos na adaptação dela ao meio escolar. E é disto que eu trato com as mães. Temos até uma cábula que a mãe consegue seguir, com passos, para ela fazer aquela adaptação da forma correta e garantir que emocionalmente a criança está estabilizada, consegue prever os comportamentos dos seus cuidadores, principal e secundários, e mantém-se em vago ventral, ou seja, um comportamento tranquilo, explorador, às vezes até desafiador, meio irritante. Normalmente é assim que a criança é quando ela está num ambiente de conforto, ok? Agora, a parte mais importante. Não foi bem feito. Ok, vamos assumir isto. Dá para corrigir? Dá para corrigir. Uma adaptação ao meio escolar que não correu bem, dá para corrigir. Quanto mais cedo, melhor. Mas vamos sempre conseguir corrigir. E, inclusive, esta mãe que me trouxe estas questões do filho acabou por me dizer: Olha, acabei de perceber agora. Quando eu lhe expliquei o que é que estava a acontecer e o que é que era preciso fazer, ela disse-me: Acabei de perceber agora que o meu filho mais velho, 5 anos, também não ficou bem adaptado. E agora tem comportamentos ainda resultantes desta má adaptação ao meio escolar e, portanto, quando terminar este trabalho com a minha criança mais pequena, 3 anos, vou querer fazê-lo também com o meu filho mais velho, ok? E são 2 anos depois e ela vai conseguir,
ok? Nós precisamos mesmo ter esta consciência. Nós conseguimos novamente adaptar os nossos filhos em qualquer ano que eles estejam na escola, nos anos iniciais, ok? Tu não vais conseguir mais adaptar uma criança lá por volta dos 12 anos. Mas nos primeiros anos, digamos, enquanto a criança é menos verbal e mais apegada à família, tu consegues sempre trabalhar a adaptação dela para ser melhor que os anos anteriores e para corrigir também algumas questões comportamentais que tu vês que não estão bem, quer em casa, quer na escola, e que normalmente são consequência de uma má adaptação ao meio escolar. Ok? Então, eu apoiei esta mãe. Perguntei-lhe também sobre a relação com a educadora. Muitas vezes, por uma interpretação difícil das coisas, a mãe não percebe que é da sua responsabilidade estabelecer um bom relacionamento entre o seu filho e a educadora, ou seja, a cuidadora secundária ou o cuidador secundário. Isto cabe à mãe fazer, é o papel da mãe. Claro que a educadora tem que ser minimamente cooperante, mas ela é. O que ela quer, o que todas as educadoras querem, é que as crianças sejam bem adaptadas, porque isto vai dar menos trabalho, porque isto vai criar um ambiente mais harmonioso na escolinha, porque isto vai fazer com que a criança seja mais cooperante com todas as atividades que lhe propõem, com a alimentação, com tudo o que quiserem fazer com ela, e porque isto vai criar um relacionamento de apego e de confiança. Toda a educadora quer isso. Às vezes ela pode não estar a ajudar a mãe a fomentar este relacionamento, porque a educadora, ela é ensinada sobre o seu papel de educadora, e sobre o seu papel institucional. E a mãe compreende o seu papel de mãe, mas reunir as duas coisas é algo que as duas não aprenderam. E é isso que eu ensino. Como é que a mãe vai transferir o apego, ou seja, vai assegurar a relação do seu filho com aquela educadora, ok? E quando eu perguntei a esta mãe, então, como é que foi assegurada a relação com a educadora? A mãe não me soube dizer, ela não conseguiu bem fazer esta parte, implementar esta parte da adaptação. E eu disse-lhe, ok, então vais voltar atrás, vais seguir o nosso passo a passo todo, garantindo estas coisas, que no caso dela eram as coisas que eu detetei que tinham faltado, e vais tentar fazer tudo isto por esta ordem, bem feitinho, para assegurar o apego com um cuidador secundário, ok? E no dia seguinte ela lá foi, fez tudo, mas como o filho já estava num cenário de insegurança, não deu para ir até ao fim com os passos. E ela estava muito insegura. E eu disse-lhe: está tudo bem, explica à educadora que isto é a tua responsabilidade de fazer, que estás só a fazer o melhor, que depois ela vai ver que vai resultar e volta lá amanhã e aplica tudo outra vez. E ela voltou no dia seguinte e em 2 dias passou de 8 para 80. Ela voltou e ela disse-me: eu já estou a ver que o meu filho está mesmo a ponto de confiar. Está mesmo quase, quase, quase. E até a educadora já me veio dizer: talvez isto afinal resulte. Estamos a falar de uma educadora com 30 anos de experiência, ok? Que duvidou que aquela metodologia da mãe realmente fosse dar algum resultado positivo, ok? Então, o que é que nós podemos retirar daqui? De facto, está tudo na mãe. E uma vez que esta adaptação fica bem estabelecida, nos anos seguintes, mesmo que a educadora mude, mesmo que a professora mude, a adaptação é muito mais fácil e muito mais fluida, para a criança, ok? Coisas que de facto não vão resultar.
salvo raras exceções. Há sempre exceções, ok? Por isso é que eu acompanho cada mãe individualmente e respondo às perguntas todas individualmente e encaro cada caso como um novo caso, não há um standard, ok? Mas, salvo raras exceções, quando vai alguém que não é a mãe, a criança nunca faz uma boa adaptação ao meio escolar. Quando há muitos bichinhos a passar aqui, é a vida do campo. Quando a mãe faz aqueles tempos na escola e depois vai embora, mas não garante, não assegura o relacionamento com a educadora, a criança não fica bem adaptada. Quando a mãe não está em vago ventral, ou seja, segura, confiante, calma, a criança não fica bem adaptada. E aqui entra aquela parte da autogestão. Se a mãe ainda não consegue praticar autogestão e as emoções dela estão descontroladas e ela está nervosa, está alterada, ela não vai conseguir fazer a adaptação. E quando é assim, o que é que ela faz? Manda outra pessoa? Não. Ela vai precisar de praticar a autogestão. Porque se ela mandar outra pessoa, aquela criança também não vai ficar bem adaptada. Ok? Claro que existem sempre exceções a tudo isto, mas estas são as regras. Ok? Depois, uma outra questão que é importante é, a partir do momento em que a criança já ficou bem adaptada ao meio escolar, vamos então fomentar o seu sentimento de pertença à família. E o que é que isto quer dizer? A criança pertence sempre à família acima de tudo. A criança não se pode sentir diferente dos seus amigos porque faz coisas diferentes, não se pode sentir mal porque não corresponde às expectativas de outras pessoas que não a sua família, não pode considerar mais importante satisfazer as expectativas do sistema escolar do que as expectativas da sua família em casa. Como é que isto se consegue? Fomentando uma boa relação de apego, que vai precisar de continuar entre os pais e a criança. E esta relação de apego é que vai fazer com que a criança tenha este sentimento de pertença à família e, portanto, menos suscetibilidade à pressão de pares, menos vontade de querer ser igual aos outros, menos vontade de ter essa necessidade sedenta de pertencer a outro ambiente que não o da sua família, melhor autoconceito, melhor autoestima, melhor autoaceitação, melhor segurança, melhor autoconfiança, ok? É super importante o sentimento de pertença à família, porque o sentimento de pertença à família é o cimento que mantém todos os tijolinhos da criança juntos, inteiros, e faz com que a criança cresça acreditando em si, com segurança e com confiança em si e na vida. Também é este sentimento de pertença à família que vai permitir novas mudanças de ambiente, como por exemplo atividades extracurriculares, novas aprendizagens. É super importante para novas aprendizagens que haja este sentimento sólido de pertencer à família, ok? A criança, na verdade, não aprende quando lhe ensinam, a criança aprende quando aprende e ela só aprende no tempo, nas janelas de tempo em que ela está em vago ventral. Ou seja, calma, tranquila, exploradora, atenta, segura. Se a criança perde a segurança, porque não tem sentimentos de apego, porque não sente pertença à família, porque não tem uma boa autoestima e autoconceito, ela começa a ter problemas de integração escolar e problemas de aprendizagem. Ok? E portanto está tudo conectado. E uma vez que temos uma criança com mais idade que começa a demonstrar problemas na escola, precisamos de ir investigar coisas lá mais atrás, como, por exemplo, a adaptação ao meio escolar da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez. Em algum lugar
deverá ter havido alguma ruptura com este sentimento de pertença à família, ok? E isto é tudo aquilo que faz a criança criar uma insegurança, criar uma fratura no seu raciocínio e pensamento que vai fazer com que ela passe o tempo todo numa atitude mais nervosa e esta atitude é totalmente contraproducente de aprender. Então, em relação à adaptação ao meio escolar, aquilo que eu conto, aquilo que eu prevejo é que este vai ser o último vídeo do ano. Ficam os dois disponíveis, o de há 2 semanas e este. Para quem estiver a fazer adaptações noutras alturas do ano, também os poder rever e consultar. E posso linkar aqui os anteriores vídeos e, entretanto, também há artigos escritos sobre este assunto. E temos então a nossa masterclass de adaptação, onde eu ensino a fazer uma adaptação correta ao meio escolar para todas as mães que queiram aprender a fazê-lo corretamente. E temos o nosso Imunidade Guerreira, o nosso acompanhamento integrativo, onde eu ensino isto e muito mais, mas uma mãe que queira saber muito mais de forma abrangente sobre saúde, vai lá encontrar também estas instruções mais específicas da adaptação. Em relação a este caso específico, acaba com a criança a adaptar-se completamente e com segurança, e a mãe feliz e segura também com o seu próprio trabalho de adaptação do seu filho ao meio escolar, sendo que é normal para uma criança que esteve 3 anos, perdão, com a mãe, que a adaptação não seja de um dia para o outro. Também para os bebés, muitas vezes confunde-se uma percepção incompleta da realidade com uma adaptação. Não é assim, ok? Nós já conhecemos os nossos bebés e sabemos ver quando é que eles estão seguros. E, portanto, uma vez que o bebé demonstra que não está seguro, ou, por exemplo, altera, modifica os seus padrões de sono durante a noite, nós percebemos que houve uma fratura no apego e é preciso corrigir isto, porque os bebés têm realmente a mesma percepção que as crianças e mais cedo ou mais tarde este problema vai bater à porta novamente e vai se transformar num problemão se esta questão de apego não for corrigida logo no início da adaptação do bebé, ok? E fala aqui de 6 meses, 7 meses, 8 meses, um ano e meio, 2 anos, pronto, por aí vai. A partir dos 3 anos é quando a criança tem uma percepção mais completa, mas até lá podemos considerar bebé. E em cada idade existem especificidades sobre a sua adaptação ao meio escolar, ok? Então, espero que haja perguntas, eu respondo às perguntas aqui nos comentários e vou também eventualmente ter um artigo escrito sobre aquilo que falei aqui nesta pequena sessão. E irei escrevendo também sobre as perguntas e respostas que forem surgindo ao longo do tempo. E espero que a tua adaptação do teu filho esteja a correr lindamente e que seja uma história feliz que tu mais tarde podes contar, porque é realmente isso que nós queremos que seja. Um grande beijinho, muito grata por teres estado aqui presente e até à próxima quinta-feira. Bye bye!